Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Ontem foi dia de Datafolha e, e o Datafolha veio repleto de informações importantes que, de alguma maneira, confirmam a pesquisa IPEC, realizada um pouco antes, né? Os números, inclusive, muito parecidos. Qual é a similitude dessas duas pesquisas? As duas foram feitas em campo, ou seja, elas foram ouvir as pessoas nas ruas ou nas suas residências, diferentemente das outras que apontam uma diferença menor entre Lula e Bolsonaro, que apontam inclusive um Moro um pouquinho maior. Essa pesquisa Datafolha e a do IPEC mostram uma realidade mais folgada para o ex-presidente Lula. O Lula tem 48% das intenções de voto, Bolsonaro 22%, vejam, menos da metade do que o Lula, o Sérgio Moro 8% e o Ciro 7%. O resto é resto, né? Acho que o Dória tem 4%. Eu estou falando aqui de memória, mas ou seja, aí vem os nanico. E o Dória, o João Dória, continua na ala dos nanicos, né? Não chegou aos 5% sequer. Há vários ângulos que podem ser analisados nessa pesquisa e hoje o Marcos Coimbra estará aqui no Fórum 11:30. Para quem está vendo depois no Fala Rovai esse recorte, vai ter um recorte no final de semana só com a fala do Marcos Coimbra. Também fique atento que você pode ver e a gente vai fazer uma análise mais global. Mas eu separei um dado que me parece bastante interessante. Até 2 salários mínimos, ou seja, entre os mais pobres, as pessoas que recebem, tem como renda familiar até 2.000 e poucos reais por mês, o Lula hoje tem 56% das intenções de voto. 56% contra 16% do Bolsonaro. Ou seja, nesse segmento popular, aonde se encontram de 50% ou mais do eleitorado brasileiro, a diferença é de 40 pontos. 40 pontos. Né? É um oceano, uma coisa monstruosa. É uma cordilheira dos Andes a ser atravessada por Bolsonaro. Né? Sendo que a pesquisa foi feita entre os dias, eu acho que é 12, 15 de dezembro agora, quando as pessoas já haviam recebido uma parte do 13º e, em geral, elas estão mais amistosas com os governantes, porque já estão fazendo amigo secreto, pensando nas férias, sofrendo um pouco menos as agruras do ano inteiro, sonhando com a renovação que virá no ano seguinte, no momento em que a pandemia arrefeceu bastante, onde a gente teve quase 4.000 mortes dia, agora está com 200, no momento em que não está chegando o auxílio emergencial na casa exatamente desses mais pobres, né? E no final do terceiro ano do mandato, que é o ano que se costuma dizer da colheita. É quando um governante começa a colher mais robustamente o que plantou no primeiro e no segundo ano de mandatos. Todos os analistas políticos falam: não se preocupe quando estão analisando um governo, os índices de um governo no primeiro e no segundo ano, não pode deixar a casa cair totalmente, mas falam: calma, o que você tem para entregar no terceiro? Porque é lá, né,
no terceiro ano, principalmente no final do terceiro ano de mandato, que as coisas começam a se resolver. E o Bolsonaro está 40 pontos, 56 a 16, né, do Lula nesse segmento da população. Eu me enganei, falei 2 salários mínimos, é até 2,5 salários mínimos. De 2,5 a 5, a diferença já diminui, empata lá de 5 a 10 e o Bolsonaro tem mais votos entre quem ganha mais de salários mínimos do que o Lula. Não tem jeito. A elite brasileira odeia o PT e o Lula. E olha, estamos chamando de elite aquele cidadão que tem uma renda familiar acima de 12 paus, 14 paus. Não? O salário mínimo hoje deve estar na faixa de 1.200, 1.300, enfim. Até vou jogar aqui salário mínimo, porque eu estou perdido no tempo. Fiquei no governo Lula. O salário mínimo. Qual o valor disso? 1.192,40. Eu falei, não estava tão errado. Então, o cara que ganha 11.920 já é elite. E ele não gosta do Lula. Ele fala, não, que ganha na família. Vejam só. Bom, em 2006, quando o Lula disputou a reeleição e quase foi eleito no primeiro turno, só não foi eleito no primeiro turno porque perdeu votos na reta final por um caso que vocês devem se lembrar, que é o famoso caso dos aloprados, que seriam uns dirigentes do PT que tentaram comprar um dossiê que envolvia o Serra em falcatruas no Ministério da Saúde. Um delegado picareta montou lá uma pilha de dinheiro e fez uma foto e saiu no Jornal Nacional no dia que o avião da Gol caiu, matando 154 pessoas. O que fez o Jornal Nacional? Não deu a notícia do avião para poder fazer o Jornal Nacional inteiro em cima daquela mesa com dinheiro e fazer acusação e tentar tirar a vitória do Lula de qualquer jeito no primeiro turno. E conseguiu. Naquele período, antes da eleição, o Lula tinha 55% dos votos e o Alckmin tinha 29% entre as pessoas com essa renda de até 2,5 salário mínimo. Vejam, a diferença que hoje é 40% no setor popular, se naquele momento era de 55 a 25, seriam 30, não, 26%. Era muito menor. Era muito menor. O que significa isso? Significa, se o Lula não quer ser pai dos pobres, porque isso remete a um certo populismo, se o PT não mobiliza as massas como o Getúlio Vargas, que era nomeado assim pelo seu departamento de imprensa e propaganda na época de Estado Novo, chamava que ele era o pai dos pobres, né, porque tinha criado a CLT, porque tinha dado voto para a mulher, né, a consolidação das leis trabalhistas, que o governo Temer e Bolsonaro estão enterrando, né, praticamente enterraram. Se o Lula não se reivindica, os pobres, hoje no Brasil, entendem o Lula como sendo alguma coisa nesse sentido. Aquele que pode tirá-lo da absoluta miséria, da disputa dos ossos nos caminhões de lixo. O pobre hoje quer o Lula presidente da República. Não é o Rovai que está dizendo isso. Não é o José da Silva. São os dados extraídos dessa pesquisa Datafolha. A diferença aqui em 2016, o Lula já tinha implantado o Bolsa Família. O Lula já estava fazendo uma revolução no primeiro governo dele. O primeiro governo dele era extremamente bem avaliado. E ele vencia o Alckmin por 26 pontos de diferença entre os mais pobres e excluídos. Hoje, o Bolsonaro, sendo governo, sendo presidente, ele vence por 40%. É esse eleitorado que decide a eleição. Não são os que ganham mais de 10 salários mínimos.
é, inclusive, estranho, porque essa camada média ganhou muito dinheiro no governo Lula. Né? Não empobreceu, não perdeu renda, não deixou de ter plano médico, não deixou de colocar seus filhos na faculdade, mas ela se incomodava com o filho do pobre na faculdade. Ela se incomodava com a empregada doméstica andando de avião indo para o Nordeste. Essa, ela se incomodava de ter que registrar a empregada doméstica. E é isso que ainda sobrevive na mente dessas pessoas. O Datafolha grita isso, porque o Lula, com toda a força da candidatura dele nesse momento, com 48% de intenções de voto no geral, perde entre os mais ricos. O que significa dizer que, se ele não tem o apreço dos mais ricos e tem esse tamanho imenso de 56% entre os mais pobres, o Lula hoje é aquilo que o Getúlio dizia ser na época de Estado Novo. Lula, queiram ou não, senhoras e senhores, é o pai dos pobres. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos, beijos a todas, todos e todes.